Já iniciou.
Boa noite. Vamos aguardar um pouquinho para o pessoal começar a entrar. Boa noite, pessoal. Para quem não estava na palestra anterior, eu sou Lohane. Eu que vou estar mediando essa palestra aqui com vocês. E boa noite. Eu sou estudante de nutrição, estou no último ano de nutrição. Estou aqui do Rio de Janeiro. E é um prazer estar aqui hoje com vocês, é um prazer receber todos vocês aqui hoje. Enquanto o pessoal vai entrando, vamos dar aí uns 5 minutinhos. Para quem não estava na palestra anterior e quiser se apresentar, falar de qual curso vocês são, em qual período vocês estão, de qual cidade vocês estão, estado, que eu sei que tem pessoal aqui de direito, nutrição, enfermagem, administração. Olha, temos psicóloga aqui já também formada, a Letícia do Ceará. A Ana também faz psicologia, quinto período. Se vocês ficarem ouvindo um barulhinho, gente, é que o pessoal tá pedindo para entrar aqui. Hoje temos muitas pessoas de psicologia. Vou passar algumas informações aqui para vocês, para quem não estava na palestra anterior, sobre os certificados. Para quem não é VIP, precisa preencher a lista de presença, tá bom? E cada palestra tem uma lista de presença. E a gente envia a lista no final da palestra. Nós vamos enviar por e-mail e também vamos deixar aqui no chat a lista e a palavra-chave também. Então, é muito importante que vocês preencham a lista também com a palavra-chave correta, tá, gente? Sobre as perguntas, no final a gente vai abrir para vocês fazerem até 4 perguntas, tá? E demais é isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu passo para vocês no final. O Lex já está aqui, se quiser se apresentar para eles te conhecerem. Vocês estão me escutando bem?
Sim, sim. Gente, boa noite, tudo bem? Meu nome é Lex, eu sou psicólogo residente, sou gestante terapeuta, eu tenho comunidade LGBTQ+, então é um conteúdo que eu super acho relevante, assim, como pessoa também, isso é algo que, para mim, passa de uma forma muito importante para mim, então eu acho que vai ser um conteúdo legal, espero que vocês gostem. Eu peço para vocês passarem como der. Isso, se você quiser começar, já pode começar. Nós já somos aqui 70, já dá para começar. Então, vamos nós. No início, né, eu queria falar sobre o que que deu a possibilidade para a gente falar de identidades, né, e eu queria voltar um pouquinho na história para quando a gente... E é uma história muito recente, assim, a gente fala de 1973 ali, quando foi despatologizada a questão da homossexualidade, né? Então, por exemplo, é, ali foi o momento, né, que foi realmente tirado do DSM, né, que é o diagnóstico, é o manual, né, e isso não era mais uma doença. E por muito tempo também, infelizmente, a psicologia contribuiu com esses paradigmas também de falar que era uma doença, de tentar com que psicólogos realizassem as terapias de conversão sexual, né? Hoje a gente acredita que a gente não pode fazer isso, existe uma resolução em relação a isso, né? E eu não sou um psicólogo formado em políticas de práticas afirmativas, mas eu realizo muitas práticas afirmativas justamente porque a gente prega pelo a reafirmação da pessoa, a gente está aqui, a gente traz esse realmente acolhimento, e a gente sabe que as pessoas têm, cada um tem a sua questão, assim, nós somos seres humanos, né? Então, por exemplo, quando os nossos clientes chegam, a gente tenta, de uma forma muito sutil, conversar sobre vários aspectos, né, da vida deles, e muitos assuntos trazidos são a questão de relacionamento, de identidade, de realmente como viver no mundo em relação a isso, né? Então, pode passar. Então, deixa eu trazer para vocês, né? Eu acho que quando a gente estava ali naquele período da antiguidade clássica, a gente tinha normas de gênero muito rígidas, né? E essa rigidez, ela veio sempre desse papel, né, de sexo, né, entre as pessoas que estavam ali, né? Os homens, eles tinham esses papéis políticos, né? Eles podiam ser ocupados de uma forma política, de uma forma social, e as mulheres sempre ocuparam esse espaço de estar dentro da casa, de cuidar das coisas, né? E esse programa que eu trago, ele foi uma pesquisa, né? O Programa Nacional de Homofobia, foi uma pesquisa que mostrou o quão cristalizado as pessoas ainda acreditam que isso é. E aí eu trago para vocês também algumas definições, né? O sexo, a gente vai falar dele, a gente fala de características, né, e traços do sexo biológico, né, como digitais, como de cromossomos. Quando a gente fala de identidade de gênero, a gente fala desse sentimento, né, da pessoa como homem, mulher, como algo diferente, né. Então, assim, e por muito tempo, esse binário, né, ou essa resistência do não binário, ela foi construída com a incongruência de gênero, né, que é uma experiência que é marcante, é persistente, ela existe, né, dentro da intimidade não, da identidade de gênero, né, e em relação ao sexo atribuído no nascimento. E a disforia é realmente esse desconforto, essa angústia, essa incongruência de gênero, né, que é definida como uma dor mesmo. Vou passar. E aí a gente tem, né, um grande boom, né, uma revolução é, chamada revolução sexual, assim, a gente passou por essa perspectiva queer, né, que o que era o queer? Eram pessoas que não se identificavam ali dentro do binário, né, então essa desconstrução, né, de que
nós não somos só o nosso sexo, não somos o nosso gênero e nem nosso desejo, nós somos tudo isso juntos, né? Da mesma forma que nós somos constituídos, nós somos seres biopsicossociais, a gente está ali em várias instâncias, então a gente não existe mais somente nesse campo da biologia, né, de cromossomo tal e cromossomo tal. A gente faz parte de uma construção totalmente diferente, né? E o conceito de natureza, por muito tempo, ele foi mudável, né? Ele é alterável, porque quando a gente fala de natureza, né, é afirmar que os discursos, eles constroem as nossas vidas, não é alegar que eles se originam nele, né? Então, por exemplo, quando a gente nomeia algo, não significa que a gente está puramente se baseando nisso. A gente existe uma construção histórica, a gente existe pesquisa sobre isso, então, como ele fala, né, como se bastasse o foco linguístico, sem análise, sem as suas condições de existência, de estratégia de efeitos, ele quer realmente questionar de esse conceito de natureza, ele é alterado. Da mesma forma que a gente não pode falar que nós somos só política, biologia, né, então, eu quis trazer esse conceito porque é um conceito flexível, assim, nós dentro da sociedade somos um conceito flexível. Pode passar. E aí, quando a gente fala, né, existe uma busca, né, compulsória por uma sexualidade verdadeira, né? Que é essa compulsória verdadeira, né? A gente acreditava, existia esse paradigma de que a identidade sexual era uma opção, e a gente sabe que esse conceito não cabe mais quando a gente vai falar sobre isso. Mas a gente sabe que por muito tempo a heterossexualidade é o modelo, e ainda costuma ser, de alguma forma, um modelo balizador ali, né, de identidade de gênero. Então, a homossexualidade, por exemplo, ela parou de ser só uma busca pelo genital, assim, e da mesma forma que a gente fala, né, por exemplo, às vezes a gente tem essa luta de falar sobre as pessoas LGBTQIA+, e fala, ah, eu sou gay, né, mas você ser gay, existem várias formas de você se apresentar dentro disso, inclusive na prática gay, na prática lésbica, na prática gay, dentro da sua identidade de gênero, né, então é isso que eu quis colocar nesse conceito. Eu posso falar. E aí eu quis mostrar para vocês, né, que essa violência, ela realmente recai sobre os corpos que rompem esse tipo de fronteira. Essa fronteira que é a heterossexualidade compulsiva, né? Então, tipo assim, todos que fogem ainda desse conceito ainda são pessoas trans, travestis, né? Que não conseguem se encaixar dentro dessa heteronormatividade, porque ela não deve ser levada como um modelo, né? E eu achei interessante, eu atendi um cliente um dia desses, e ele falou algo muito interessante que me atravessou de diversas formas. Ele falou assim, é, eu sei que eu sou transgênero, eu tive que passar por isso, mas as pessoas cisgêneras não sabem nem que são cisgêneras. E por que que a gente está tendo que explicar para as pessoas o que é ser uma pessoa cisgênera, se nem elas têm interesse de saber sobre isso? Então, eu acho que, dentro da minha prática como psicólogo, isso é extremamente relevante. É, isso fala muito de sociedade, isso fala muito de quem a gente atende, mas isso fala muito de nós, assim, do nosso íntimo. E aí eu quis trazer esse exemplo para vocês para contextualizar realmente. E aí, pode passar? É que eu quis trazer um conceito para vocês, né? A autoafirmação, ele é um conceito realmente muito amplo, né? Então, quando a gente fala de autoafirmação, essa necessidade de manter ou de defender, né, a integridade do eu, quando a gente expressa valores, vontades, opiniões, né? Isso é essencial para a nossa autoestima, para a nossa autoconfiança. E a identidade, ela está ali dentro disso, né? Então, o que eu coloquei foi uma celebração móvel, né? Ela é formada, ela é transformada e continuamente em relação às formas que somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam, né? Então,
esse conceito, ele vem para falar que nós, é como a frase da Simone de Beauvoir, né? Nós não somos, nós nos tornamos, né? Então, pode passar, por favor. E aí eu quis trazer uma reflexão para vocês, né? Que desde criança a gente foi ensinado a agir, né? E a ter uma determinada aparência, né? De acordo com o nosso sexo biológico. Como muitos aí ainda realizam, né? Esse, essa descoberta dos bebês e fazem esse chá revelações, né? Ah, é uma menina, é um menino, né? Então a gente meio que cresce acreditando e sendo ensinado o que é homem, o que é mulher, né? Mas a gente percebe que existem muitas diferenças do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é ser uma pessoa não binária, do que é ser uma pessoa trans, né? Então, quando a gente fala desse conceito, nem todo mundo consegue se adequar dentro desse conceito, essa performance de gênero. Até mesmo as pessoas que se identificam, por exemplo, um dia desses eu estava conversando com uma Assis, e ela falou assim, eu não me identifico muitas vezes com o meu corpo, tipo, os meus seios são muito pequenos, às vezes eu começo a questionar se eu mesmo sou mulher, assim, tipo, será que eu recaio dentro desse. Ela nunca teve dúvidas em relação se ela é mulher ou se ela não é mulher. Mas essa performatividade, ela é tão agressiva para pessoas cis quanto para pessoas trans. Então, essa reflexão, ela é relevante para que a gente possa pensar em relação a isso. E aí, pode passar, por favor. E aí eu também trago, né, as tentativas, as estratégias de enfrentamento, né? Nós vivemos ainda num mundo que é muito polarizado, né? E quando a gente vai falar de toda essa heteronormatividade que afeta a gente e, né, LGBTQIA+, fobia, que atravessa a gente, tem muitas coisas que a gente precisa fazer como, como psicólogos, como ativistas, como profissionais realmente, né? Então, quando a gente está fazendo isso, né, quando a gente garante a existência dessas políticas públicas, né, a gente fala, como eu falei lá atrás, né, é algo muito novo. Então, de certa forma, nós estamos evitando 20, 30 anos, e é muito pouco, né? Eu lembro da vez que eu fui fazer meu documento, e aí eu comecei a pensar assim, né? Porque dentro da nossa da nossa identidade, a gente tem ali o sexo, né? E só existem dois sexos. Pode ser masculino ou pode ser feminino, né? E não tinha um ali que cabesse a minha existência, assim. Eu fiquei pensando assim, será que eu preciso ser a primeira pessoa que esteja no sexo não binário ou alguma coisa diferente, tipo, por que que não tem uma lei sobre isso, né? E dentro, né, eu trouxe alguns livros também. Eu trouxe esse livro, que eu acho ele muito interessante. Ele foi essencial para quem pudesse fazer essas pesquisas. Depois, se vocês quiserem, eu mando o link deles. Os dois livros, eles são ressarcidos, né, da psicologia. Esse aqui também é muito bom, se dá para ver. É Tentativas de Aniquilamento LGBTQI, né? E quando a gente fala disso, quando a gente fala desses livros, a gente fala dessa resolução, que também defende a gente, que defende que nós não podemos incentivar essa prática discriminatória, nós não podemos incentivar esse discurso de ódio, e isso está lá, isso protege a gente como pessoas, isso protege a gente como nossa prática. Então, eu quis trazer isso, quis trazer, eu quis trazer isso como modo de enfrentamento, assim. Eu acho que dentro da nossa prática a gente também precisa saber dessas informações para que a gente possa estar bem ressarcido. A gente não fala só por cima nem nada, a gente pode nomear tudo, mas está ali, é uma teoria, é uma resolução, é uma política. Então, nós existimos e por isso estamos aqui. Né? Então é isso. Então, pode passar no próximo. Eu deixei algumas referências, se vocês quiserem também eu posso mandar. São alguns artigos que eu consegui pegar, consegui me basear também. E aí pode passar mais um.
Eu deixei meu QR Code, eu também tenho o Instagram, depois, daqui a pouco vai ser dia 29 também, visibilidade tanto, então vou fazer um postzinho bem legal para falar sobre isso, né, e eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Alex, maravilhosa, a palestra foi maravilhosa. E o pessoal está querendo saber o nome do livro, quer que coloque aqui no chat, acho que não deu para eles verem muito bem. O nome do livro é Referências Técnicas para a Atuação de Psicólogas, Psicólogos, Psicólogas e Políticas Públicas para a População LGBTQIA+. Mas eu posso colocar o link. Tá bom. Pessoal, se vocês quiserem fazer pergunta, agora é a hora. Quiser abrir o microfone ou deixar no chat. Não, ninguém tem dúvidas? Pessoal aqui só elogiando, amei, adorei. Realmente, a palestra foi maravilhosa. Mais uma vez, muito obrigada, Alex. Defeito da palestra, ela acaba. Isso aí. Muito, muito obrigada. Foi maravilhoso ter você mais uma vez aqui com a gente, né? Não é a primeira e nem vai ser a última vez. Ah, já ia esquecendo da lista de presença, pessoal. A Manu deixou aí no chat a lista de presença e a palavra-chave é acolhimento. Nós vamos encerrar agora a palestra do Lex, vamos voltar com a próxima palestra